A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando as cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já falando das relações com os não cristãos e este tópico vai até o verso 6 do capítulo 4. Muita coisa nós temos aqui. Então, leia antes estas passagens para que você possa aproveitar melhor o nosso estudo. A relação com os não cristãos começa com uma exortação para um comportamento respeitoso. É isso que está no verso 13 até o verso 17. Pedro fala da confiança em que quem pratica o bem não será maltratado. Entretanto, se isto acontecer, não é para ficar fora daquilo que é normal. Por quê? Lembrem-se, nós estamos seguindo um modelo que é Cristo. Cristo foi maltratado, mas ele foi maltratado em injustiça. E se nós formos maltratados em justiça, isto é coroa para nós, isto é galardão para nós. Então nós devemos confiar de que quem pratica o bem não será maltratado. A princípio, não. Ele recomenda aos crentes que sejam zelosos. Então, primeira situação, confiar em Deus. Segunda situação, de que nós sejamos zelosos em relação ao bem e às boas obras. E aqui ele faz uma referência ao que também está escrito em Tito 2,14. Lá em Tito 2,14, a passagem fala em que Deus, através de Jesus, ou seja, Jesus fez um sacrifício. Este sacrifício foi um sacrifício vicário, foi um sacrifício para a justiça, foi um sacrifício para nos colocar na presença de Deus puros e limpos. Então, Tito 2,14 diz que o qual, ele está falando de Jesus, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar a si um povo seu especial. E este povo zeloso de boas obras. Então, esta passagem de Paulo em Tito 2,14 também está em acordo com o que Pedro está falando para nós, no sentido de sermos zelosos e no sentido de estarmos sendo levados à justiça. Portanto, esta justificação foi obtida por Jesus Cristo. Assim como Pedro está falando, assim como Paulo está falando, assim como os evangelhos contam para nós. Entretanto, aqui, veja lá, falei agora há pouco aos amados, confiança de que quem pratica o bem não será maltratado. Entretanto, e se nós sofrermos? Se nós sofrermos, o fazemos por procurar a vontade de Deus. Então, ao fazermos a vontade de Deus, nós podemos estar à mercê de um sofrimento. Por quê? Porque nós estamos ao lado da justiça, amado. Porque nós estamos ao lado de Cristo. Porque nós estamos nos opondo a toda forma de injustiça, a toda forma de pecado, a toda forma de corrupção. E o mundo não quer isso. O mundo não quer que a gente se oponha. O mundo não quer que alguém aponte o erro deles, aponte o pecado, a corrupção deles. Eles vão ficar zangados e, portanto, eles vão fazer sofrer aquele que está do lado da justiça. Não devemos temer se isso acontecer.
Nós não precisamos temer o inimigo, nós não precisamos temer o mundo, nós precisamos temer a Deus. A palavra fala, não tema quem pode machucar a carne, mas que não tem nenhuma ação contra o espírito. Deus é poderoso. Deus é que vai dar a cada um o resultado do seu comportamento. Então não é o homem, não é o povo, não é a comunidade, não é a família, não é o patrão, são os, entre aspas, amigos que nós devemos temer, ou mesmo os inimigos, ou mesmo as potestades, ou mesmo aqueles que têm poder de mundo, o poder secular, o poder neste mundo. Nós devemos temer a Deus, aquele que é mais poderoso do que todos estes que nós citamos. E ele diz para santificar a Cristo. Ora, mas como é que nós vamos santificar a Cristo? Esta santificação a Cristo é no sentido de reverenciar, de honrar a Deus. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós estamos realizando, em tudo que é cumprimento de vontade de Deus, nós reverenciamos, nós honramos, nós glorificamos pela obediência aos mandamentos, pela obediência ao que é verdade e ao que é correto. E assim nós, então, santificamos, no sentido de reverenciar, no sentido de honrar, no sentido de glorificar. Aqui Pedro está falando santificai no sentido de que você dê honra, dê glória, dê reverência a Cristo, a Deus, pela sua forma de agir, pelo seu comportamento. Quando nós reconhecemos Cristo no nosso coração, o temor que isto gera substitui toda e qualquer preocupação, todo e qualquer medo. Porque a palavra de Deus diz que Deus lança fora esse medo. Todo temor, todo amor de Deus, diz a palavra de Deus, lança fora todo o medo. Então, em confiança a Cristo, em confiança em Deus, nós não devemos temer, porque nós temos confiança. Ele leva para fora, ele afasta todo medo que nós possamos ter. Pedro fala também em cingir o entendimento. A gente já falou numa passagem anterior, ele fala de novo sobre cingir o conhecimento, cingir o entendimento. Cingir era amarrar, era colocar um cinto sobre as vestes, no sentido de estar pronto e preparado para o trabalho, para a batalha, ou seja, para aquilo que era necessário fazer. Então, quando ele fala de cingir o entendimento, ele está dizendo assim, fique pronto, fique preparado, fique a postos, fique esperto e ligado para responder ao mundo, não só no falar, mas também no agir. E para isso você precisa ter entendimento, você precisa ter discernimento para saber o que fazer, em conformidade com a palavra de Deus. Ele fala em esperança e ele coloca essa esperança como um sinônimo de fé. E aqui nós temos dois significados. Um significado de que esta esperança era o fator central da fé. Ou seja, a fé se manifestava por um sentimento de esperança, não só naquilo que estava por acontecer imediatamente, mas também no futuro, no sentido escatológico. O que é sentido escatológico? Sentido escatológico é o final, são os acontecimentos do final dos tempos. E, em segundo lugar,
essa esperança também é a pregação, é a situação de termos esperança para pregarmos e para realizarmos na nossa vida a palavra de Deus, a palavra que foi trazida por Cristo às nossas vidas. Este testemunho de fé e de esperança era o que Pedro entendia como santificá-lo, honrar, glorificar. Dar honras, dar glória, dar testemunho é santificar. Era uma forma de vida, uma vida na esperança. E essa esperança incluía, inclusive, uma possibilidade de sofrimento por causa mesmo desta esperança e desse testemunho, porque o mundo não se agrada do que é de Deus. É isso que nós estamos vendo, amados, em todas essas manifestações. É isso que nós estamos vendo em reportagens, em shows, em artistas que estão vilipendiando de Deus, vilipendiando de Jesus, dos crentes, dos amados, daqueles que seguem a palavra de Deus. Aquelas perseguições, aquelas formas de sofrimento a qual nós estamos submetidos porque nós estamos nesse mundo. E este mundo não é de Deus. Nós estamos tentando resgatar pessoas que estão neste mundo para um mundo de Deus. Então, é uma forma de vida que Pedro está pregando aqui. Uma vida de esperança, uma vida de comportamento diferente. Nós devemos ter, ou eles deveriam ter, conforme Pedro está explicando, uma postura adequada, uma postura diferenciada da postura do mundo. É uma vida coerente com aquilo que Deus veio trazer para nós, na sua palavra e na vida de Jesus. É, portanto, esse estilo de vida, é, portanto, um resultado do que se chama de boa consciência, praticando o bem. Eles agradavam a Deus. Praticando o bem, nós agradamos a Deus, nós santificamos Deus, nós honramos e glorificamos o nosso Senhor. Esperavam, então, que este bem fosse reconhecido pela sociedade. Entretanto, nem sempre a sociedade vai reconhecer, porque nós temos vários graus de pecado nesta sociedade. Então, Deus, que está por trás de tudo que nos acontece, é Ele que está presente e é Ele que vai nos tirar da dificuldade, é Ele que vai nos tirar de qualquer problema, de qualquer perseguição. Ele não vai dar uma dificuldade maior do que as nossas forças. E se nós estamos fraquejando, nós precisamos pedir a Ele mais força, mais poder na resistência, agindo com mansidão, com gentileza, com humildade, com cortesia, com consideração, com amabilidade. Isto é praticar o bem. E, amados, ninguém disse que isto é fácil. Ninguém disse que isto vai ser sem problemas, porque nós estamos lutando uma luta espiritual. Nós estamos lutando uma luta contra espíritos e potestades do mal neste mundo, que está entregue a eles. Então, como é que nós devemos fazer? Nós devemos agir em acordo com Cristo, porque Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso padrão, Cristo é o nosso exemplo. E aqui, então, Pedro começa a falar do verso 18 até o verso 22, dá uma lida depois com calma. Cristo aqui é o nosso modelo. Ele veio realizar e mostrar para nós
não só o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, mas também como nós obtemos auxílio para fazer. Nós contamos com Cristo, que está à direita de Deus, e nós contamos com o Espírito Santo, que foi mandado no Pentecoste para nós, que está no mundo para nos auxiliar. Então, qual é o motivo para fazermos o bem? Para receber o bem. Olha, meu amado, se você está fazendo o bem para receber o bem, eu sinto te informar que neste mundo decaído, você fazer o bem para receber o bem não é a opção, não é a melhor razão. A melhor razão de fazer o bem é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Cristo é o modelo de conduta, foi o modelo de conduta para eles, para os discípulos, para os apóstolos, para os primeiros cristãos, para todos aqueles durante toda a história do cristianismo até chegar a hoje. Cristo é o modelo, não é esta pessoa, não é aquela pessoa. É Cristo o nosso modelo. O sofrimento é comparado ao sofrimento de Cristo. Cristo também sofreu. E Cristo sofreu como justo. A sua paixão foi única. A sua paixão foi substitutiva. A sua paixão não precisou ser refeita, porque ele veio substituir de uma vez por todas aquelas ofertas, aqueles sacrifícios que eram feitos para o perdão dos pecados. Ele veio como justo, ele veio sem maldade, ele veio sem mácula, sem pecado, para salvar os injustos. Salvar os injustos, meu amado, eu e você. O justo pelos injustos. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós passamos de injustos para justos. Por quê? Porque a morte dele, o sofrimento e a morte de Jesus pelos meus e pelos teus pecados, teve como consequência nos tornarmos justos, nos salvar, nos dar acesso a Deus. Esta foi a grande razão, esta é a grande consequência. E este é o grande exemplo, o grande modelo para a nossa vida. Cristo foi morto na carne, ele foi sepultado. Amados, não foi um fake news dele morrer, ele efetivamente morreu. Mas ele morreu e foi sepultado para que ele pudesse pregar o evangelho também para os que estavam mortos. Para que o homem possa de novo desfrutar da comunhão livre, desimpedida, que tinha com Deus no tempo de Adão. Por Adão chega o pecado. Por Cristo chega o perdão. Como Adão tinha comunhão com Deus e depois ele perdeu isso por causa do pecado, Cristo veio trazer acesso. A morte de Cristo foi necessária para que aquela velha ordem, aquela velha situação desse razão para uma nova aliança, para uma nova ordem de Deus. Aqui ele foi vivificado, ele recebeu uma nova vida, né? E ele começa uma nova existência, como nós começamos uma nova existência quando nós reconhecemos e declaramos Jesus como nosso Salvador. É um estado espiritual diferente, é uma aliança diferente para todos os que são salvos. Pedro
fala que ele desceu, que ele foi para a prisão pregar a prisão, pregar na prisão para os prisioneiros. Nós não temos ideia do que Pedro está dizendo. Onde era essa prisão? Onde? Para quem? Quem estava prisioneiro? A ideia de que ele desceu ao inferno aparece pela primeira vez com Clemente de Alexandria, lá nos primeiros séculos do cristianismo. Mas aqui na palavra ele não fala. O que nós temos certeza é de que ele foi num local onde havia prisioneiros. E lá ele pregou. A palavra é querigma. O que quer dizer pregar? O que quer dizer querigma? Quer dizer que ele levou uma mensagem do evangelho, uma proclamação do evangelho. Evangelho como boa nova. Evangelho como está escrito na atuação, no ministério de Jesus nos 4 evangelhos que nós conhecemos. Ele fala de um outro tempo, que eles pecaram num outro tempo, que eles foram desobedientes nos dias de Noé, ou seja, ele está falando de pecado. Aqueles que morreram em pecado. Então, e ele compara isso com o que aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Um pecado extremamente grande, extremamente difundido em todas as áreas, de tal maneira que Deus quis pôr fim à sua criação e que só salvou de toda aquela gente pecadora, só salvou uma única família por causa de Noé. Então, naquele tempo, um grupinho de nada, Noé, seus filhos e as esposas, é que foram salvos. E aqui Pedro está dizendo que, de novo, só um grupinho, um punhado de gente seria salvo. Então, o que ele está falando aqui é uma pregação de arrependimento. Os espíritos que morreram em pecado, agora estavam recebendo uma mensagem para, neste caso, serem salvos por Cristo. Eles entendiam que naquela época os mortos ficavam em regiões subterrâneas, por isso que ele disse desceu. No hebraico, o nome é Sheol. Sheol é, portanto, o mundo dos mortos. Em grego é Hades. Hades também é o mundo dos mortos. Então, na tradição, o dilúvio veio atingir a pior geração que ele pôde encontrar, fazendo a morte de todo mundo. Então, é um modelo de todos os que morreram, todos os pecadores que morreram sem ouvir a boa nova. E aqui, olha que coisa interessante. Ele vai fazer uma comparação desta geração com a morte através das águas e o ressurgimento das águas por aqueles que foram batizados. Significa salvos por confiarem, por declararem Jesus Cristo como seu Salvador. Uma outra leitura era que ele estava se referindo àqueles anjos, naquela época, se você for ler lá em Gênesis, lá em Noé, diz que os anjos teriam sido desobedientes e teriam gerado descendentes com as filhas dos homens. Então, alguns acham que, na verdade, ele desceu para pregar a estes anjos. De um jeito ou do outro, nós não vamos dizer que era isso ou que era aquilo. O que nós temos certeza é que ele desceu e ele foi pregar para aqueles que morreram
em pecado e que agora tinham uma nova chance, uma chance de serem salvos. O juízo de Deus começa, meu amado, com a paixão de Jesus. A palavra fala que a vinda de Cristo veio inaugurar o reino de Deus. E se ele inaugura o reino de Deus, isto vem trazer juízo e julgamento. Então, da mesma forma que o julgamento aconteceu no dilúvio e que agora, Deus estava trazendo o seu filho para julgar, a mesma coisa que aconteceu lá no dilúvio, aqui estava acontecendo. E a salvação é a salvação através de Cristo. Ele fala de um voto, ele fala de um compromisso solene no momento do batizado. Quando ele é batizado, ele faz um voto que é um voto público. É um voto para todas as pessoas verem. É um modelo, é um tipo de renascimento. O que aconteceu no tempo de Noé, a ressurreição de Cristo aqui no batizado. É uma nova pessoa, é um ressurgir, é um compromisso que a pessoa assume, portanto a importância do batismo está aqui. É um compromisso público e solene que a pessoa assume em viver em boa consciência. Então, ele salva, enquanto parte desse processo de salvação é o batismo, por causa da ressurreição, por causa do batismo. O diabo, as forças do mal, foram derrotadas na cruz. E a morte, que era o último inimigo, foi derrotada na ressurreição. Então, esta vitória foi o que Cristo foi anunciar aos anjos ou aos pecadores aprisionados. O julgamento deles no sentido de que quando estavam presos. Então, a salvação deles, através das águas, através do juízo que Deus trouxe pelo dilúvio, e da purificação, é um exemplo para os cristãos de hoje no batismo, na ressurreição e no batismo dos crentes. A subida aos céus é o próximo passo, e esta subida aos céus é a ascensão. Uma vez que ele foi humilhado, uma vez que ele chegou a ser morto, uma vez que ele foi crucificado, uma vez que ele desceu para salvar aqueles que ainda estavam presos e que tinham a chance de serem salvos, a missão foi realizada. E agora era o momento dele ser glorificado. E esta glorificação significa a sua ascensão, a sua vitória sobre todos os poderes e a sua entronização, ou seja, ele está indo à direita de Deus. A direita de Deus é o lugar do regente, é o lugar daquele que executa os juízos do rei. Segundo o reinado daquela época. Portanto, Jesus, ele faz o seu ministério aqui, ele realiza tudo que ele tem que realizar e depois, meu amado, ele vai à direita de Deus, onde há de julgar no final dos tempos todo o mundo. Ele está lá, entronizado, à destra de Deus, o lugar mais importante, está com as forças do universo todas sobre os seus pés, porque esta ascensão significa a vitória. Essa ascensão significa a nossa salvação, a nossa justiça, o nosso acesso ao Pai e também a nossa vitória.
Amém, amados? Bons estudos.